Boa noite a todos. Na condição de coordenador do curso de especialização em Direito Penal e Processo Penal, nós vamos apresentar hoje o jurista que todos têm vontade de conhecer, que nós só conhecemos pelos livros, né? Que é o professor Guilherme de Souza Nutti. Então, o EDC conseguiu, finalmente, trazê-lo, e eu vou fazer uma pequena apresentação dele, que seria completamente dispensável, né? Mas só para ter uma noção, é que a maioria, sim, aqui tem, os livros dele são anotados, né? Mas o professor, vou chamá-lo de professor, embora ele seja magistrado também, né? Mas o professor Guilherme Nutti tem, se eu não me engano, assim, de obras em torno de, pelo menos que eu conheço, são 9, 11, já tem 11, não? É que é uma máquina, né? Então não para, mas eu conheço 9. Então, para nós é uma satisfação poder recebê-lo, e eu aqui estou falando em nome do EDC, e o EDC está passando por uma fase assim, de extrema prosperidade na questão do ensino jurídico, quer nos cursos preparatórios para o exame de ordem, quer nos cursos de especialização em várias áreas, inclusive a ampliação física do prédio está demonstrando isso, né? Então é um momento assim de júbilo para a própria instituição a gente contar com a presença aqui desse renomado jurista, que para nós é um motivo de satisfação. Então eu quero agradecer a todos aqueles que contribuíram de uma forma ou de outra para que esse evento se realizasse. O professor Guilherme de Souza Nutti tem a obra mais conhecida que todos utilizam nos exames de ordem, né? E são o Código Penal Anotado e o Código de Processo Penal Anotado, né? Mas agora, recentemente, nós contamos com as leis penais e processuais penais também comentadas, né? Que já está na segunda edição, né, de 2007, e temos também os crimes de trânsito, um livro sobre júri e princípios constitucionais, um manual de processo penal e manual de direito penal, e também o livro da individualização da pena. Então, eu não vou falar do currículo do palestrante, porque nós o queremos como magistrado, jurista e como professor. E quero dizer ao palestrante que aqui no Rio Grande do Sul, as primeiras obras que chegaram, eu percebi que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que era muito adepto ao conservadorismo daqueles manuais ou anotados, né, que nós consideramos como enlatados, né, começou a surgir as obras do professor Guilherme de Souza Nutti. E no Tribunal de Justiça, especificamente, a gente notou uma mudança. Isso se deve à qualidade das obras, à maneira como o professor Guilherme enfrenta as questões que são polêmicas, e ele consegue transitar tanto no Poder Judiciário quanto no Ministério Público e para quem advoga. Isso é um mérito que o jurista tem no momento em que ele não assume uma posição de radicalismo, nem de um lado nem de outro. Então ele apresenta as posições pró e contra e assume a posição dele. Eu acho que isso é mérito, né? Então, defender uma posição, dizer, olha, isso aqui é um radicalismo, está superado, é uma doutrina antiga, não está condizente com a nossa realidade. E isso é possível porque o professor Guilherme Nutti vive em São Paulo, trabalha em São Paulo e está com os pés na realidade. A diferença de um jurista de gabinete, que está fora do mundo, a gente percebe pelo seu ponto de vista. E o professor Guilherme tem uma característica de adaptar o direito à realidade. E a realidade, hoje, 2007, como isso deve ser visto. Então, nós temos um complexo de normas penais e processuais penais ultrapassadas, sem formar um sistema, que todo mundo sabe, que cada vez que se edita uma lei penal, ela tem normas processuais,
Aí surge uma outra norma, como aconteceu agora recentemente, com a lei dos crimes hediondos, que permite a liberdade provisória, e a lei de drogas, de outubro de 2006, veda a liberdade provisória. Então, o que acontece? No nosso Tribunal de Justiça existe uma linha mais conservadora que se recusa a aplicar a lei dos crimes hediondos em matéria de drogas. Quer dizer que um homicídio qualificado é menos grave que tráfico de drogas, por esse ponto de vista. Então, eu estou querendo só colocar aqui uma pequena amostra da dificuldade que se tem hoje para escrever sobre direito, e principalmente sobre direito penal e processo penal. Então, esse momento de crise que se vive, as obras que se tornam best-sellers são exatamente essas, onde o jurista consegue harmonizar o ponto de vista que ele deve ter como doutrinador, mas como um homem com os pés na realidade. A vantagem que tem o professor Guilherme Nutti é que ele é um magistrado. O magistrado é o que tem a melhor visão sobre o direito, porque ele tem que conciliar, muitas vezes, uma paranoia acusatória, tá? e também defender, ou melhor dizer, ser imparcial para examinar as questões que a defesa apresenta. Então, nesse jogo de ser imparcial e de ser justo, principalmente ser justo, e de não ser escravo da lei, é que torna as obras do professor Nutti os best-sellers que nós temos hoje aqui. No Rio Grande do Sul, eu não conheço ninguém que tenha uma objeção à obra desse magistrado, desse professor. Então, está na hora de nós podermos ouvi-lo, ter o privilégio de ouvi-lo, e eu passo a palavra, então, ao professor Guilherme. Boa noite a todos. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelas gentis palavras que me foram dirigidas. Eu realmente posso dizer até que me emociono com isso, porque